Esse é o C50. Vamos lá. Uma tirinha aqui, né, de um quadrinho só, trouxe pra vocês. O que ele tá falando aí, tem um menino jogando videogame. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo. Você pode me dar algumas indicações, no caso pointers, de ponteiros, né? Algumas indicações, é a mesma palavra. Aí o cara fala 0x um monte de coisa, 0x um monte de coisa, dá um monte de ponteiro pra ele. Mas então, ponteiros são essas coisas que a gente aprendeu dos endereços. E a gente vai começar a usar isso cada vez mais. E com isso, e umas outras coisas mais, a gente consegue entender a biblioteca do C50. Desde o começo a gente usa essa biblioteca, né? E todo mundo já perguntava e pergunta, mas como é que funciona e o que usa, scanf, tem isso, não sei o quê. O pessoal sempre fala. Mas então, acontece que esses tipos aqui de dados bool e string são dados que, na verdade, não tem no C. Já falamos disso, mas vamos ver como é que é implementado isso. Isso é fácil, essa é a parte simples. A biblioteca C50 é dividida aqui em dois arquivos, C50.h de header e C50.c, como qualquer biblioteca. O H é o que tem só as definições lá, e o C é onde a biblioteca está implementada mesmo. Dentro desse C50.h, você tem aquilo que vocês já conhecem, um monte de include. Aqui em cima tem uma coisa meio críptica. Aquele define ali a gente já viu, mas aí ele está sendo usado de uma forma um pouco diferente. O que isso aí quer dizer? Isso é só um jeito de falar para o compilador, ó o compilador, se você passar por aqui, mas você já tiver essa biblioteca compilada, você não precisa continuar lendo. Porque imagina, se você tem uma única biblioteca para o seu programa, você não precisa falar isso porque é só o seu programa que vai usar a biblioteca. Mas você tem um programa que chama uma biblioteca, e essa biblioteca, por sua vez, chama outra biblioteca. E essa outra biblioteca, por sua vez, chama a primeira biblioteca que você chamou. Alguma coisa desse tipo. Vai entrar num loop perpétuo de uma biblioteca chamando a outra e o compilador vai ficar compilando código lá para sempre, certo? E isso é uma coisa não muito legal. Imagina aqui, por exemplo, que essa biblioteca limites.h chama a própria biblioteca C50. Aí você vai ter que ela vai chamar a biblioteca C50, que vai chamar limites.h, que vai chamar outro, que vai chamar outro. Isso não vai ser legal. Então, o que isso aqui quer dizer? É simplesmente, se o compilador olhar e já tiver compilado essa biblioteca antes, não é para continuar compilando aqui, para não ter esse tipo de problema. Aí depois tem esse typedef, que é a definição de um tipo, né? Tipo essas coisas, booleano, char, int. Então, isso aí define um tipo, que ele fala simplesmente que, a partir de agora, toda vez que você vê string, você vai chamar de char, você vai chamar que aquilo vai ser um char estrela. Que é o que a gente viu, que char estrela e string são a mesma coisa. Aí depois ele declara as funções. GetChar, não leva nenhum argumento e devolve um char. GetDouble, GetFloat, aquelas funções que a gente já conhece. Mas como que essas funções estão implementadas? Primeiro, a função getString, que é a mais importante. Porque getString é a única que precisa de memória dinâmica. Vocês concordam comigo? Porque getInt sempre vai devolver um int, que tem 4 bytes. GetChar sempre vai devolver um char, que tem 1 byte. GetDouble sempre vai devolver um double, que tem 8 bytes. GetString depende do usuário, quantos bytes vai ter. Porque string é um array, certo? Um array pode ter quanto você quiser. Você tem que usar malloc para alocar uma quantidade de memória que você precisar na hora para essa string. E como é que a gente faz isso para saber quanto de memória que o usuário quer? Aí aqui, essa string buffer cria primeiro uma string chamada buffer. Buffer, como eu falei, é só uma quantidade de memória que vai crescendo ou não, dependendo do que você quer. Aí ele guarda a capacidade e o número de chars que estão dentro desse buffer. A capacidade começa em 0 e o número de chars começa em 0. Aí depois... boa pergunta. Unsigned int quer dizer que aquele int não pode ser negativo. Lembra que os ints eles vão de menos 2 bilhões até 2 bilhões que você pode usar? Mas aquilo ali é uma quantidade de chars. Quantidade de chars nunca vai ser negativa. Ou é 0 ou é mais. Você não pode ter menos 5 chars dentro de uma string.
Então, para que eu vou desperdiçar aqueles menos 2 bilhões se eu posso ter 4 bilhões de quantidades de chars positivas? Então, só escrevo aquele unsigned para aquele int, ao invés de ir de menos 2 bilhões até 2 bilhões, vai de 0 até 2 bilhões, até 4 bilhões. Então, na verdade, vai dobrar a capacidade daquilo ali, porque ele não vai poder mais ser negativo. Entenderam? Você pode fazer isso, na verdade, com qualquer tipo, até char, que significa uma coisa um pouquinho diferente, mas na prática é isso. Não deixa ele ser negativo para aumentar a capacidade. Aí depois, ali é que ele vai pegar o input do usuário. Aqui, ó. Mas ele vai usar essa função C, é um int, ele está lendo um char como um int mesmo, não tem problema, quem já viu que é a mesma coisa no final das contas. E ele vai usar a função fgetC, que significa pega um char de um arquivo, um char só. Não é uma string, não é um int, é um char só. Mas de um arquivo. E qual arquivo? stdin. stdin é a entrada padrão, standard in. Alguém consegue adivinhar o que é o stdin no computador de vocês? A linha de comando do terminal, o teclado, é o stdin. Então ele vai pegar um char do teclado direto. Ali é file, mas mesmo assim o arquivo que você está falando é o teclado. Então ele vai pegar um char e ele não vai para o próximo, ele nem vai olhar se tem mais depois, vai pegar um char e enquanto esse char for diferente de enter, então enquanto o usuário não apertar enter, ou end of file, EOF, aquilo ali quer dizer que tem um caractere especial que fala para o computador que um arquivo acabou ali. E se o usuário apertar esse caractere na linha de comando, ele também vai parar essa execução. Então, enquanto ele não achar um enter, ou aquilo ali, ele vai continuar pegando um, depois pegando o outro, depois pegando o próximo char. O que ele vai fazer com esse char? O que ele vai fazer com esse char? Aqui, essa parte, a gente pula um pouquinho. Isso aí só serve para aumentar a capacidade do buffer, que era 0. Era um buffer, na verdade, que ele só tinha 0 bytes de memória, mas agora ele tem uma capacidade. E no final, ele simplesmente, da maneira mais simples possível, pega esse buffer, bota no local n dele. N é a quantidade de caracteres que tem até agora, se a gente lembrar que a gente declarou lá em cima. E coloca esse char lá dentro. E logo depois dá um mais no n, porque você colocou um char lá dentro, quer dizer que tem mais um char lá dentro, então você adicionou 1 na quantidade de chars. Tá? E essa parte aqui é uma parte que simplesmente faz o buffer aumentar se a capacidade não estiver certa, ou for menor do que o necessário. Aí ele pergunta, se a quantidade de chars for maior do que a capacidade, ele vai determinar a nova capacidade. Aí ele tem o caso, se a capacidade for 0, que é o caso inicial, ele vai dar uma capacidade padrão lá que é 32 bytes, que é 32 bits, no caso. Se não, ele simplesmente vai dobrar a capacidade. Tá? Então vai começar em 32 e se precisar de mais ele vai dobrar, vai para 64. Se precisar de mais ele vai dobrar, vai para 128, se precisar de mais vai para 256. Então ele vai dobrando a capacidade enquanto estiver precisando. Ele vai sempre pegando novos chars e vai dobrando. Se essa capacidade... Aí ele pergunta, tem essa coisinha aqui, capacidade menor do que o inteiro maior de todos. Então se você tiver uma capacidade que é muito grande demais, ele vai fazer free nesse buffer, quer dizer, vai devolver o buffer e vai retornar null, porque o usuário fez alguma coisa errada, porque está usando muita memória demais. Só isso que aquilo quer dizer. E aqui é a parte importante de fato. Ele realoca de acordo com a capacidade. Que aquilo, capacidade, ele aumentando a capacidade por 2 é só uma variável a capacidade. Ele não realmente aumentou a capacidade de fato. A parte que ele aumenta a capacidade é aqui. Capacity é uma variável que só está pensando, está lembrando qual é a capacidade desse array, do buffer. Mas não está realmente aumentando. É que realloc é igual a malloc, que a gente já viu, que pega uma quantidade de memória certa, mas ao invés de fazer só isso, você dá uma quantidade de memória que já foi pega e ele vai realocar uma quantidade de memória maior ainda, ou menor ainda, se você precisar de menos. Então imagina que você tem uma string que era 8, de 8 caracteres. Aí você pensou, pô,
eu já aloquei 8 caracteres para essa string, mas se eu quisesse botar 15, aí você usa realloc na string 15. Então ele vai pegar a string e arranjar um buffer maior ainda para ela de 15 caracteres. É mais ou menos isso. Aí faz umas validações para ver se o usuário está sendo chato de novo. E é basicamente isso, vai realocando memória e pegando quantidades maiores e maiores de memória. E no final de tudo, minimiza esse buffer. Porque imagina que você tem uma string de 32 bytes lá e ele pegou de 33 bytes e ele pegou 32, aí ele pensou, pô, não consegui. Então ele dobra, então agora tem 64. Só que 64 para guardar 33 só, isso é um desperdício grande. Aí ele vê aqui e diminui. Aí ele simplesmente maloca a quantidade que precisa realmente, logo que a string acabou. Quando saiu do while quer dizer que a string acabou, o while estava lá em cima. Aí aqui ele maloca a quantidade certa, copia a string para o minimal, que é a quantidade certa aqui, e joga o buffer fora, o buffer que foi utilizado antes. E no final das contas ele retorna só aquela string final com a mínima quantidade possível. Isso aí é uma coisa meio complicada. Vocês não precisam ter entendido tudo agora, mas vocês vão começar a utilizar esse malloc, vão começar a entender bem melhor como é que ele funciona nessa semana que vem. E depois vocês vão entender tudo isso de novo. Vocês sempre podem abrir, essa biblioteca C50 está lá no site para vocês baixarem. Mas então, imagina, pô, o getString foi assim, foi meio complicado. Quero falar tudo também em detalhes aqui, mas e as outras funções? As outras funções, será que são mais fáceis? Acontece que nas outras funções a gente rouba um pouco. Todas as outras funções, elas, por exemplo, getInt, elas usam getString, que já foi implementado, e depois vem se lá dentro tem um int. Então getString é a parte chata de buffer, de não sei o que, de ver se o usuário está sendo chato. Está tudo lá em getString. Então ele vai chamar getString e agora ele vai só se preocupar se ali dentro tem um inteiro. Então essa é a parte fácil. Vocês podem ver que aqui a função é um bocado menor. Tá? Então ele vai entrar, primeiro ele vai pegar a getString do usuário, uma string. Aí vai checar se é nula, aquela mesma coisa que a gente sempre faz. E depois vai usar essa parte aqui que é importante. Se esse scanf de um monte de coisa é igual a 1. O que é scanf? Essa é uma função nova e de tudo que eu estou falando aqui, da outra função getString e tudo, se vocês entenderem direito o que essa scanf faz, é a parte mais importante. Tá? Então o que é importante aqui? A gente tem uma string, a gente não sabe se dentro dela tem um inteiro ou não, pode ter, pode ser que não tenha, é uma string, foi certo, foi alocada com getString. Agora a gente passa para essa funçãozinha scanf, scanf, que significa na verdade string scanf. O que ela faz é realmente escanear ou parsear ou ir procurando um formato, ir procurando um padrão dentro de uma string. Como assim? Você tem uma string hello world. Você quer procurar um padrão que é um inteiro, por exemplo. Um inteiro é um tipo de padrão. Se tem um inteiro lá dentro, eu quero que você me retorne esse inteiro. Então ela vai andar pela string hello world e vai andar na string toda e se ela encontrar um inteiro, vai retornar esse inteiro para você. Se ela não encontrar um inteiro, ela não vai retornar nada. Hello world não tem nenhum inteiro. Então se eu usasse essa scanf em hello world procurando um %d quer dizer um dígito, né? É o inteiro. Então, se procura um %d dentro de line, ele vai falar, tem um %d dentro de line, vai retornar para você isso. Só que aqui a gente não está procurando um %d, é um pouquinho mais complicado que isso. Que só procurar um dígito, o usuário poderia digitar ABC 5 DEF, por exemplo. E lá dentro tem um dígito, ele ia retornar e ia estar certo. Mas se vocês tentarem escrever isso no getInt, ele não vai retornar certo. Ele vai falar retry, para você tentar de novo. Como é que a gente faz para identificar isso, então? A gente vê, procure por %d e %c. Então tem que procurar um dígito e um char dentro daquela string. Tá? Ele vai procurar um dígito e um char pelo menos. Se ele achar, e o valor de retorno de scanf é que é a coisa importante aqui.
Se scanf achar só o dígito, a função retorna 1. Se scanf não achar nada, a função retorna 0. E se scanf achar os dois, retorna 2. Então retorna a quantidade de coisas que achou. Aí. Tá? Então o que eu estou perguntando? Se você achar só uma coisa e não duas, tá certo. Porque eu não quero que tenha nenhum char. Se achar algum char, tá errado, entendeu? Mas se achar só um char e nenhum inteiro? Se achar só um char e nenhum inteiro? Se achar só um char e um inteiro? Ou o quê? Nenhum inteiro. E nenhum inteiro? Ela sempre vai procurar da esquerda para a direita. Então se não achar nenhum inteiro, ela não vai passar daqui. Tá? Então isso aí, ele vai retornar 0 no caso. Então ela só vai retornar 1 se ela achar um inteiro e nenhum char. Não importa se o char estiver antes ou depois do inteiro. Essa ordem aqui, na verdade, ela é meio figurativa. Então não está de verdade aí não. O char pode estar em qualquer lugar. Então esse scanf passa duas vezes assim ou mais? No SKF passa... Eu não sei exatamente como o SKF é implementado para fazer isso. Eu sei o que ele faz. Mas é possível que passe 2 vezes, sim, ou até mais. Pode olhar a implementação de SKF. Vou entrar no manual para ver como é que funciona. Tá? Mas o que é importante para nós é que ele vai entrar no string e procurar um dígito e um caractere. Se achar um dígito e um caractere, vai retornar 2, isso é ruim. Se achar nenhum dígito, vai retornar 0, isso é ruim também. A gente quer que só ache um dígito. Tá? E o lance do endereço ali? É outra parte importante dessa função. Por que tem esse endereço de n e endereço de c? É porque, na verdade, além de retornar a quantidade de coisas que achou, a função scanf, ela armazena dentro de variáveis o que ela achou. Tá? Então, no caso, ela vai armazenar dentro da variável c o valor que ela achou para um char, vai armazenar dentro da variável n o valor que ela achou para um dígito. Tá? Eu preciso saber qual que é o valor depois porque eu quero retornar esse n. Esse n é o valor que o usuário está me dando lá, no final das contas. É o inteiro que ele está me dando. Se eu só souber, tá bom, tem um inteiro, pode continuar. É isso que o scanf fala quando ele retorna 1. Tem um inteiro, pode continuar. Aí eu continuo, beleza, tem um inteiro. Qual que é o inteiro? Aí você não vai saber, certo? Vai ter que usar scanf de novo, ou olhar para a linha de novo. Isso não vai ajudar. Mas o próprio scanf, ele coloca dentro de n o inteiro. Por que eu estou passando isso como endereço de n e não simplesmente n? Alguém chuta? N e C são ponteiros? Não, n e c... Aqui, ó, int n, char c. Se eu fizesse isso aqui, o que aconteceria? Lembra da função swap? Lembra aquela que a gente passou o curso inteiro para conseguir resolver o problema? Por causa dos ponteiros? Por que ela não funcionava antes? A gente passava 2 variáveis para ela tentava trocar essas 2 variáveis, mas o que ela trocava era uma cópia das 2 variáveis, certo? O que esse scanf vai fazer se eu passar n e c? Ele vai entrar lá dentro do scanf e vai trocar o valor de n. Ele vai colocar esse valor que ela achou aqui, em %d. E vai trocar o valor de c, vai colocar esse valor %c aqui, que ela achou, certo? Mas só trocando o valor da variável que foi passada, na verdade o que foi passado não é a variável, é o valor dela. Foi passado o valor, mas não foi passado o endereço. Então ela não sabe mais onde é que essa variável original estava. Só lembra qual que é o valor que ela passou. Então se é n, no começo aqui você declarou n, e n é 5.000, você não sabe, é um valor qualquer. E c é 6, então passou 5.006. Aí chegou lá e falou, 5.000, a partir de agora você é um valor que eu achei do usuário aqui, D, 7, por exemplo. 7. Mas o 5.000 virou 7, não foi o mesmo 5.000 de antes, porque está em outro escopo na memória. Como é que você faz para uma função acessar variáveis de outra função? Usando endereços. Passando variáveis por endereços. Tá? Isso é uma utilização bem importante do endereço. Vocês entenderam isso? Alguém não entendeu? Isso é importante. Alguém não entendeu? Pode levantar a mão. Fala. Você não entendeu? É o seguinte.
N e C são variáveis. Tá? Variáveis têm duas partes. O que elas armazenam, o valor que elas armazenam, e o endereço que elas estão na memória. Certo? Quando eu passo uma variável para uma função, dentro dessa função, o que a função recebe não é a variável em si, ela não recebe um bloquinho de memória. Toma aqui um bloquinho de memória. Ela recebe o valor que está dentro dessa variável. Recebendo o valor que está dentro da variável, eu não vou conseguir mudar o valor que está dentro da variável em si, porque a variável ficou lá, eu só peguei o valor dela. A variável ficou lá na outra função, eu só peguei o valor dela. Eu não consigo mudar o valor que está na variável lá na outra função. Então, o que eu preciso é me dar a variável em si. A variável em si só pode ser passada por endereço, porque ela está lá em outro lugar na memória, que não é o mesmo lugar dessa função aqui. Ficou um pouco mais claro? Tá? Então, isso aí precisa ser passado por endereço. Em que outra função que está ele? Que? Em que outra função que está ele? Em que outra função que está N? Ah, aqui ó, você acabou de declarar dentro de getInt. GetInt, dentro de getInt você declara int N. E scanf é uma função que tem outro escopo. E ela está levando como argumento, se ela levasse o argumento N, ela iria para lá levando o valor de N junto com ela. Só que ela ia esquecer completamente o que é N, onde é que N está, a variável certa N. Ele retornaria o valor que foi trocado. Quem é ele? O return ali. Ele retornaria o valor de N que foi trocado. Ah tá, retornaria N, sim. Aí só depois disso, que se buscasse N, que mostraria que a variável mesmo não foi trocada. Ele esqueceu. Aí ele vai retornar só o novo N, esse retorno aqui só vai retornar o novo N. Mas a gente nem chegou nele, o que a gente está falando é de antes. Mas quando chegar no return, ele vai retornar o N depois que ele passar por scanf. E depois que ele passar por scanf, o N não é mais esse N que foi inicializado aqui, ele é o N que foi pego dentro do dígito aqui. Certo? Mas se você colocar só N aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar N e scanf vai achar que N é um endereço. Mas N, na verdade, tem um número aqui dentro que era 5.000, por exemplo. O número de inicialização da memória, ninguém sabe qual é. 5.000. Aí ele vai lá para a memória 5.000 e vai tentar colocar um dígito lá dentro da memória 5.000. O que deve ser? O que deve estar dentro da memória 5.000? O que vai acontecer se você tentar colocar um dígito dentro da memória 5.000? Segmentation fault, porque é bem provável que essa memória não seja sua. Então você tem que passar um endereço que você tenha certeza que é seu. Então você passa o endereço de N porque ele é seu de fato. Tá? Certo? Depois disso, você dá free no buffer, que é o que foi o getString aqui. Você não precisa mais da string e retorna o N. Tá? Todas as outras funções dessa biblioteca são iguais, exatamente iguais a essa, só que ao invés de procurar por um dígito, elas procuram por um float, procuram por um char, procuram por alguma coisa desse tipo. Tá? Só getString que é um pouquinho diferente, que a gente já viu, e todas as outras chamam getString e depois escaneiam uma string à procura de floats, chars ou dígitos. Alguma pergunta sobre a biblioteca 650? Você tem que declarar as bibliotecas que ele usa? Não. Você vai ter que declarar no programa? Não, vocês já usam isso há um tempão e nunca declararam? Não, tô falando. Ah, tá, sim. Essas bibliotecas aqui e as declaradas dentro do 650.h, elas já vêm. O que acontece? Esse aqui ele copia e cola o código no seu, então vai declarar, vai estar junto lá. Fala. Não é getString. Ah, Vamos provar? tem. Na condição ali do while. Aqui. Você colocou diferente essa condição aí. Aham. Seria, você falou, em vez de i, seria ou não? Essa condição aí. Diferente enquanto C for diferente. Não. Porque eu quero que no momento que C é igual àquele enter ou que o C é igual ao EOF, ele saia. Então, enquanto os dois estiverem diferentes, tanto esse quanto esse E estejam diferentes, eu quero que ele continue. Se um dos dois ficar igual, esse E não é mais verdadeiro e ele vai sair. Certo? Alguma pergunta? Essa parte daqui eu reconheço que é difícil, é complicadinha. Se vocês quiserem entrar mais a fundo, vocês mandam um e-mail para mim que eu explico linha por linha o que está acontecendo aí. Tá? Ou no próprio fórum, posso postar um post lá falando, explicando isso.
tudo em maiúscula, Isso é sintaxe do C, porque na verdade você pode fazer ifs. Você vai ver que lá no final tem um end if também. É uma sintaxe específica só para você avisar para o compilador que ele não precisa ler isso de novo. Tem umas outras coisas que você pode fazer com esse tipo de sintaxe, declarar macros que chama, coisas desse tipo, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso aqui no curso, não. Alguma outra pergunta sobre isso? Antes que eu feche a janela pela terceira vez? Então aí, agora finalmente estão tirando essas ajudas que estiveram desde a primeira semana, que é a biblioteca C50, mas mesmo assim, eu sugiro que vocês continuem usando as funções do C50, porque se toda vez que você for pedir uma string do usuário, você tiver que fazer aquele trabalho ali, vai ser complicado, né? Só para brincar, vamos implementar aqui getInt.c. Vamos tentar fazer um getInt aqui um pouco mais básico. Pequenininho. Então eu quero int n e depois scanf. Aí eu pergunto aqui. Me dê um inteiro. Depois scanf. Scanf é a mesma coisa que aquele scanf, só que do standard in, do teclado, certo? Eu vou procurar um dígito aqui e esse dígito eu vou colocar dentro de n, mas para colocar dentro eu preciso passar por endereço, senão eu só estou passando o valor. E depois fala que você me deu esse dígito aí, certo? A função vai funcionar? Vai. Espero. Que? Vai dar treta? Me deu um inteiro. 4. Você me deu 4. Legal, tá funcionando. Para que a biblioteca C50? Me deu um inteiro. Opa! E as coisas não estão nem tão ruins quanto elas poderiam ser. Vamos alterar isso aí para, na verdade, ao invés de um inteiro, vamos mudar a proposta do arquivo e me dê uma string. Char estrela S. Então, estou declarando uma string, me deu uma string, e ali no final é uma string que eu vou falar. Pedir scanf e vou colocar a string que o cara me der dentro de S. Mesma coisa que o outro. Vamos tentar analisar o que eu estou fazendo aqui. Primeiro, vamos parar de pensar em string. Vamos pensar que, na verdade, o que eu estou criando ali é um ponteiro para um char S. Tá? E esse ponteiro está dentro da variável S. Ponteiro é o quê? Um número. Um número qualquer. Quando eu inicializar aquela variável ali, char estrela S, não importa se ela é um ponteiro ou se ela é uma variável, quando eu só inicializo, o que tem dentro dela? Alguma coisa que você não tem a mínima ideia do que seja. Quando você só inicializa, tem alguma coisa ali que você não faz ideia do que é. Quando você inicializa char estrela S, tem, por exemplo, um valor 67 milhões e alguma coisa. O que acontece agora, quando você vai tentar colocar dentro de S, dentro do que tem lá em S, na verdade aqui eu fiz uma besteira. Eu estou passando o endereço de S, o que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar o que tem dentro de S. Vai colocar uma string. Mas o que tem dentro de S é uma string? É um inteiro. Então o que eu teria que fazer ali para consertar esse problema? Eu não posso querer colocar uma string dentro de um inteiro. Porque um ponteiro é um inteiro. Tirar o endereço. Por quê? Porque S já é um endereço. Eu preciso passar um endereço? Preciso, mas S já é um endereço. Um ponteiro é um endereço, lembra? Então,
char estrela S está declarando um endereço para algum lugar na memória lá. E aqui eu preciso passar a variável por endereço. Eu estou passando por endereço mesmo, porque isso aqui já é um endereço. E então o que ele vai mudar não é o que tem dentro de S. O que eu quero que ele mude é o que tem dentro para onde S está apontando, certo? Tá, só que S, como a gente sabe, é um número qualquer. O que acontece quando a gente tenta mudar o que tem dentro de um endereço de memória qualquer? Vocês estão aprendendo bem essa parte. Opa. Por que está sendo usado sem inicialização? Um ponto C? Não, era para dar certo isso. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa parte aqui. Vamos deletar essa linha. Consertar com a gambiarra aqui. Int. Ainda está dando errado. A linha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu já fiz esse programa antes e ele dá uma segmentation fault. Tinha feito esse programa antes e ele dá uma segmentation fault. S igual ao lugar real. Tá. Vamos ver se ele dá certo se você fizer isso aqui. Tem uma rede char. Ou se eu passar por endereço ele vai funcionar? Será? Não, que não existe lugar. Não. Compilou. Me deu uma string. Ele fez. Tá acontecendo alguma coisa muito esquisita aqui. Em algum lugar que não se sabe qual. Eu escrevi em algum lugar que não se sabe qual. Tá. Vou voltar com aquele printf aqui. Opa. Agora sim. Agora deu certo. Agora deu certo. Segmentation fault. Ele tentou acessar algum valor esquisito lá. O outro que a gente tentou fazer, ele nem compilou, porque ele já sabia que tinha um valor esquisito lá dentro e estava conflitando o tipo de ponteiro com não ponteiro lá. O computador sabe de se o que você está trabalhando é um ponteiro ou é um endereço de fato. E agora ele dá o nosso querido segmentation fault, porque ele está tentando entrar lá numa variável que, na verdade, está apontando para alguma coisa que não é sua, com certeza. Então, voltando ao assunto, é muito bom que vocês continuem usando a biblioteca C50 mesmo assim, tá? Então, essas funções não vão abandonar vocês ainda. Essa foto já apareceu na última vez também, que é a foto do CSI. Acontece que a gente não vai ver tudo de ciência forense hoje ainda. Só semana que vem que a gente vai aprender isso tudo bem direitinho. Mas eu já vou dar uma ideia que, na verdade, como é que é? Todo mundo já entendeu que quando você deleta um arquivo, você não está deletando o arquivo. O que você deleta é só o endereço daquele arquivo. E, na verdade, o que tem dentro do computador? Uma tabelinha falando nome do arquivo e endereço daquele arquivo. Nome do arquivo e endereço daquele arquivo. Não chama de ponteiro no HD, mas é uma coisa bem parecida. Alguém falou alguma dúvida? Aí tem uma tabelinha falando nome do arquivo e endereço. Quando você clica 2 vezes no arquivo, ele entra nessa tabelinha e procura lá no nome, achou o nome e entra, tá nesse endereço aqui. Aí o HD vai girando lá e chega naquele endereço exato e te devolve o que está lá dentro. Mas a gente vê isso direito daqui a pouquinho, depois de 5 minutos. Voltando. Então,
Tem uma tabelinha no computador de todo mundo que relaciona o nome de um arquivo ao endereço desse arquivo no HD, certo? E o que acontece quando você deleta um arquivo? No HD, o que é um arquivo? Um monte de uns e zeros e uns que ficam lá alinhados, um do lado do outro. E quando aquela pazinha passa para ver, vai lendo todos na memória RAM. Passa para a memória RAM. Mas quando você deleta um arquivo, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente ir naquela tabela e apagar uma linha. Apagar uma linha, aí na próxima vez que você clicar 2 vezes em um arquivo, alguma coisa assim, que tem aquele nome, ele vai entrar lá naquela tabelinha e vai falar que aquele arquivo não existe. Mas na verdade, a próxima vez que você entrar no explorador do seu computador, ele só lista os arquivos que estão dentro daquela tabelinha. Ele não vai listar outros arquivos, e na hora que você for criar, ele pode ser que ele passe por cima. Quando você cria um novo arquivo, ele pode ser que ele vai passar por cima daquilo que está lá naquele momento. No momento que você deletou, então você vai perder aquilo de fato. Mas até que alguma coisa passe por cima, você não perdeu ainda, porque os bits ainda estão lá. Os zeros e uns ainda são os mesmíssimos. A única coisa que você tem que fazer é achar. Como é que a gente consegue achar uma coisa dessas? Saber o tipo do arquivo ajuda, né? Saber o tipo do arquivo ajuda muito. Sem saber o tipo do arquivo, você não vai conseguir achar. Porque, por exemplo, cada tipo de arquivo, ele tem uma assinatura digital. Ele tem uma assinatura que, tipo, todo arquivo BMP começa com uns 4 bytes lá que são característicos dos BMPs. Então, todo BMP vai começar com aqueles 4 bytes. Então, você ir procurando byte por byte por byte e vendo cada 4 bytes, se aqueles bytes lá são desse tipo aí de BMP, você vai saber, daqui pra frente está começando um BMP. Aí você já sabe que você achou um BMP. Mas imagina que você tem que procurar byte por byte. Você acha, procura esses 4, se não for, procura os próximos 4, se não for, procura os próximos 4. Isso vai demorar uma eternidade. Felizmente, os computadores, para serem mais rápidos, eles nunca escrevem no HD um byte, depois outro byte, depois outro byte, depois outro byte. Isso é muito lento. Eles escrevem normalmente, por exemplo, 512 bytes por vez. Então, sem abrir um arquivo de texto, digitar Hello World e fechar, você vai salvar o tamanho daquele arquivo, sei lá, 20 bytes. Alguma coisa assim. Pouco. Mas o computador, o que ele vai gastar no computador não é 20 bytes, é 512 bytes, porque ele só consegue alocar para você dentro do HD 512, ou algum outro valor fixo de memória. No caso de cartão SD, é a mesma coisa. E o que vocês vão brincar a partir de hoje no P75 é com cartão SD. Os professores de Harvard tiraram várias fotos pelo campus de cientistas da computação, e 50 fotos para ser mais exato, e colocaram no cartão SD, só que eles deletaram aquilo, alguém acidentalmente deletou lá e ninguém sabia recuperar, e a tarefa ficou para vocês recuperarem agora, porque senão eles perderam as fotos deles. Então, mas o que vocês vão receber não é um cartão SD, porque eu não tenho um cartão SD para cada um de vocês, mas o que eu fiz foi simplesmente colocar um cartão SD no computador, pegar um programinha especial que, mesmo que o cartão SD não tenha nada dentro, ele vai entrar dentro do cartão SD e ler todos os bytes e não ligar para não ter nada dentro, vai ler os bytes mesmo assim e criar um arquivo com aquilo. Que simplesmente tem aquele monte de byte que, teoricamente, não presta para nada. Que arquivo TXT? Hã? É um TXT o arquivo? Não, é um arquivo .raw. R-A-W. É um arquivo .raw que é simplesmente binário. É um monte de zeros e uns e ele não lê de outro tipo. Você pode tentar abrir com bloco de notas, vai ficar uma coisa bonita. Mas não é abrindo com bloco de notas que vocês vão resolver esse problema, tá? Nem com o Paint. Aí você vai dar Ctrl F assim. É, não vai ser legal assim. Mas, então vocês vão ter que procurar, e por sorte, nos cartões SD são de 512 em 512 que eles são escritos. Então você não vai precisar procurar esse byte aqui, e o próximo, e o próximo. O que está acontecendo aqui? Ah, droga. Faltou luz. Tinha esquecido disso.
Tá bom. Voltando agora. Então vocês vão ter que achar, e não precisa procurar byte por byte, porque o computador sempre vai escrever de 512 em 512. Então, ele vai colocar sempre o começo de um arquivo, vai ser no começo de um desses blocos de 512. Então, só precisa procurar de 512 em 512 bytes para ver se aqueles 4 bytezinhos de característicos do BMP estão lá. Se você procurar, então, em um blocão de 512, se os 4 primeiros bytes forem aqueles, quer dizer que dali para frente começa um arquivo BMP. Tá? Onde é que ele acaba é outra história. Mas, então, tem um outro probleminha nesse tipo de coisa. Fala. Sempre múltiplo de 512? É sempre múltiplo de 2. É sempre potência de 2. Certo? 512 por acaso. Por causa dos números binários. Mas, aí que eu estava falando, tem um outro probleminha que imagina que você abriu hoje o Word e escreveu um trabalho, sei lá, de alguma matéria que vocês têm aí. Escreveu um trabalho. Aí você fechou, aí amanhã você chegou, entrou no computador, baixou algumas músicas e depois você abriu de novo o trabalho, lembrou que você teria que escrever mais uma parte que ainda faltou. E escreveu outra parte. O que está acontecendo no seu HD? No primeiro dia, ele foi preenchido com a primeira coisa que você escreveu. Depois, ele foi preenchido com uma certa quantidade de músicas ilegais. E no final, ele não vai pegar essas músicas e passar para cá para colocar ali no meio o resto que você vai escrever no seu trabalho. Na hora que você abre o Word, ele não sabe quanto que você quer escrever lá dentro. Na hora que se você for abrir o Word, ele falar, não, você já escreveu uma vez aqui, já colocou coisa logo depois, eu não vou poder mais escrever mais nada para você, seria uma coisa ruim, né? Você nunca vai poder aumentar um documento seu. E isso foi um problema que cientistas da computação do passado enfrentaram, que eles não conseguiam escrever um arquivo assim. Mas obviamente surgiu uma solução bem rápido. Como que funcionaria, então, dessa forma? Como que alguém poderia implementar um sistema que você consiga, na verdade, pegar a memória, escrever memória hoje, depois escrever outro tipo de memória e depois escrever mais da primeira memória e lembrar tudo depois? Talvez você cria um ponteiro em um bit que vai apontar para um outro lugar que você vai continuar escrevendo. Ótimo. Então é por aí. No final de todos os arquivos que você cria. Você deixa um espaço no final de todos os arquivos que você cria apontando para algum outro lugar. Ou ainda não, só se você precisar escrever que aquilo ali vai ser mudado para apontar para algum outro lugar. Então, quando você entrar para escrever de novo, ele vai mudar aquele ponteiro e vai falar, toda vez que o HD chegar aqui, ele vai ser mandado para aquele lugar no HD e vai começar a ler de lá de novo. Então o arquivo ele vira, na verdade, uma teia de pedaços de memória que ficam escritos dentro do HD, certo? Isso é ruim por quê? Porque fica meio lento, mas por isso que existe a defragmentação. Porque aí, o que ele vai fazer é exatamente pegar essas músicas ilegais, jogar para lá e pegar o arquivo e jogar para cá, para tudo ficar um do lado do outro. Mas os sistemas de HD atualmente estão muito bons, eles estão bem espertos e bem inteligentes, então eles estão conseguindo se livrar desse tipo de problema e não fica mais tão lento. Mas mesmo assim, isso ainda existe, então isso precisa ser levado em conta. Como que a gente poderia implementar uma coisa dessas em C, por exemplo? Imagina que você queira fazer isso em C, um Word em C, e você precisa gravar na memória do computador uma coisa, e se o usuário for colocar mais memória depois, ele precisa ser memória dinâmica ali. Então, se o usuário quiser mais depois, você tem que dar para o usuário quanto que ele quiser de memória ali na hora, certinho. Você pode fazer isso com array?
um array de chars, por exemplo. Um string, é o que você está escrevendo lá no Word. É uma string. Só que aí o usuário entrou, aí vamos supor que ele faça uma string que tenha 400, tamanho 400. Escreveu pra caramba lá, beleza. Aí fechou o arquivo. Quando ele entrou de novo, tá com aquela mesma string, só que o usuário quer escrever mais. Como é que você faria? Tem que realocar. Realocar. O que significa realocar? Realocar, nesse caso, vai significar isso. Ele vai pegar um outro pedaço de memória, que é, por exemplo, o dobro do tamanho, copiar tudo que tem no primeiro pedaço para o segundo e liberar o primeiro. Jogar o primeiro embora. Agora ele tem a mesma coisa no segundo, com tudo lá dentro, só que com o tamanho dobro. É exatamente isso que acontece quando você chama realloc naquela getString do C50 lá. É assim que ele dobra a memória. Tá? Mas isso, com uma string que o usuário está digitando no teclado, é pouco. Não tem um problema muito grande, isso não vai demorar para copiar dígito por char. Mas na hora de um projeto que você está fazendo, sei lá, no PowerPoint ou no Word, ele é grande, tem vários kbytes, megabytes. Então isso vai demorar muito para você copiar tudo para realocar a memória. Como é que a gente conseguiria resolver isso então? Dá para fazer isso com array? Não dá para fazer isso com array. Você precisa de uma outra estrutura de dados. Estrutura de dados é uma palavra meio esquisita, né? Que o cara pode usar assim, que você entende a palavra estrutura de dados. Mas você nunca entende de fato o que isso quer dizer. Mas estrutura de dados significa basicamente um jeito de você guardar a memória, uma ordenação de memória, alguma coisa assim, como você consegue organizar a sua memória no computador. Imagina uma lista desse tipo assim, que na verdade ela não é feita por um monte de memória uma do ladinho da outra, mas ela é feita por uma memória guardando um valor, que pode ser uma string, um inteiro. Eu estou usando um inteiro aqui porque é mais simples. E do ladinho desse inteiro, no mesmo espaço de memória ali, eu tenho um ponteiro para um outro lugar, que vai mandar para uma outra dessa mesma coisa, que é chamada de nó, que tem exatamente duas coisas. Um valor de memória, pode ser um char, um string, qualquer coisa, no caso é um inteiro, e um ponteiro para o próximo. Que tem isso aqui e um ponteiro para o próximo. Que tem a mesma coisa, um ponteiro para o próximo, e o final tem um valor e um ponteiro para onde? Para o terra. Não é para o terra, é quase para o terra. Para lugar nenhum, como é que você identifica um ponteiro para lugar nenhum? Zero. Lembra que eu falei, como é que você tem certeza que aquele ponteiro está apontando para o lugar que não é seu? Se ele for zero ou nulo, porque zero você tem certeza que é do sistema operacional. Todos os outros ponteiros, 1, 2, 3, 4, 5, você não tem certeza que ele não é seu, mas zero você tem. Então, se você fizer ele apontar para zero, você tem certeza que ele não está apontando para alguma coisa que é sua. Então, você pode ir testando todos aqui. Testa, esse ponteiro está apontando para zero? Não, então eu posso continuar, tem mais lista aqui. Se esse ponteiro não está apontando para zero, eu posso continuar. Esse aqui está apontando para zero, então eu tenho que parar aqui e a lista acabou. Isso é chamado de linked list. É uma lista ligada, exatamente. E é uma lista ligada. Por que essa lista é interessante para o nosso problema do escrever os projetos no Word aqui? Porque na hora que eu quero aumentar isso aqui, o que eu preciso fazer? Que eu quero adicionar mais palavras lá na minha lista do Word, lá no meu Word, eu só preciso pegar esse ponteiro e apontar para a próxima palavra aqui. E pegar o próximo e apontar para outra. E pegar o próximo e apontar para outra. Certo? Então isso aí cresce do jeito que eu quiser. Eu posso alocar a memória lá na frente e nem me preocupar com essa memória aqui, só preciso me certificar que aquele ponteiro está apontando para a memória certa depois. Então eu consigo crescer e diminuir essa lista do jeito que eu quiser. Ela não precisa mais falar antes. Array, colchetes 20. Essa lista tem 20 bytes de memória. Essa lista pode ter quantos bytes de memória você quiser. Você pode aumentar e diminuir na hora que você quiser. É lógico que tem uns probleminhas. Alguém pode pensar num probleminha desse tipo de coisa? Para você conseguir alcançar algum lugar no final da lista, você tem que passar por todos os anteriores que chegam lá. Ótimo.
Todos os arrays, eles usam um tipo de coisa chamado memória de acesso aleatório. Alguém já ouviu falar disso? Random Access Memory, é a RAM. O que isso quer dizer? Isso só quer dizer que você consegue acessar qualquer lugar na memória instantaneamente a partir de um número. Na RAM, se eu te der um endereço 500 milhões lá, você acessa na mesma hora, usando um ponteiro, certo? Num array também, se você falar array 50, ele vai para lá na mesma hora. Por isso é de acesso aleatório, que chama. É de acesso instantâneo. Mas se eu chegar nessa lista aqui e falar lista, vá para a lista número .5 da lista. E o que ele vai ter que fazer? Ele não vai chegar lá direto, ele vai entrar no primeiro, aí para o segundo, ir para o terceiro, ir para o quarto e ir para o quinto. Porque a única coisa que tem dentro de main no seu programa, que a gente pensa aqui, é essa primeira coisa que é um ponteiro para a lista inteira depois. Mas você não tem nenhum dos outros ponteiros apontando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, certo? Então você só pode chegar no primeiro, de cara. Você tem que passar por todos os outros para chegar no último. E isso é mais lento do que a memória de acesso randômica. Alguma pergunta? Não dá segmentation fault não, porque ali no final da lista você tem um ponteiro para 0. Quando você fazia isso num outro programa, sempre dava segmentation. O problema não é colocar um ponteiro apontando para 0. O problema é entrar naquele ponteiro e tentar mudar o que tem lá dentro. Mas às vezes eu escrevia um programa lá só para observar o que estava na minha memória RAM e dava segmentation fault. Não tinha nada no código sobre mudar um byte da memória. É só um printf da minha memória RAM. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas um printf da memória RAM. Mas um printf já é tentar acessar o que tem lá dentro. Mas não é modificar. Por exemplo, aqui, ó. String buffer é igual a null, na biblioteca C50. String é o quê? Char estrela. Ponteiro para um char. Aqui eu estou falando exatamente que buffer está apontando para a memória número 0 ali. Então é exatamente aquilo ali que a gente viu, certo? O que você tem que ter, com certeza, é um if perguntando if ponteiro é igual a null, 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 if ponteiro é igual a... Para. Não continua. Se continuar, dá segmentation fault, com certeza. Outra pergunta sobre isso? Você vai mostrar o código depois? Vou. Mas essa é só a primeira de várias estruturas de dados que a gente vai estudar desse tipo. Na verdade, estrutura de dados é uma parte muito importante. Eu já estudei essa coisa 3 vezes, ou 4, na minha vida. Estudando programação, eu já vi isso umas 4 vezes em fontes diferentes, em livros, em cursos diferentes, em coisas diferentes. E no CS50... foi a única vez que eu entendi para que serve isso. Eu já tinha visto antes, já tinha implementado antes, já tinha feito funcionar, já tinha visto funcionando, mas eu não tinha entendido para que esse negócio serve de fato. Não tinha visto uma aplicação real para isso. Mas, por exemplo, fazer o arquivo, colocar um arquivo dividido em várias partes na memória. Porque isso aqui não está do lado disso aqui, igual um array costumava ser. Isso aqui está em um lugar na memória, isso aqui está em outra. E esse aqui está em outro, não tem nada a ver isso, certo? E colocar um arquivo em várias partes da memória é resolvido por uma coisa desse tipo. Então, pergunta. Mas se ele aloca a memória do HD de 512, 512, então eu poderia fazer strings que no final da string teria apenas um ponteiro. Em vez de ter um monte de links, Sim. uma string linkada. Pode fazer uma string que no final da string tem um ponteiro. Mas você tem que falar para o compilador que aquilo no final da string é um ponteiro. De que forma você tem que declarar 2 variáveis, na verdade. Uma variável string e uma variável ponteiro. E é o que está sendo feito aqui. Uma variável int, que pode ser a sua string, e uma variável ponteiro. Porque se você colocar só uma string, que no final da string tem um número lá, ele vai achar que aquele número é um pedaço da string. Vai imprimir aquele número normal. Não vai saber que é um ponteiro. Foi isso que você perguntou? Não, você falou que aí tinha um problema de ter que entrar no primeiro para ir no final. Aham. Mas aí, para minimizar esse problema, em vez de botar um int por bit, por byte, Ah. int por string. Sim. Não, com certeza. Isso é só um exemplo,
como eu falei, aqui poderia ter uma string completa. Isso aqui não precisa ser um inteiro. Só estou usando o inteiro aqui porque é um exemplo mais simples. Porque o inteiro a gente consegue representar com um número bem pequeno. Isso aqui pode com certeza ser uma string grandona e lá no final ter um ponteiro. Isso aqui também ser uma string grandona e lá no final ter um ponteiro. Entendeu? Alguma outra pergunta? Como é que a gente implementa uma estrutura de dados desse tipo em C? Você cria uma estrutura e dentro dessa estrutura um ponteiro. Lembra? Struct, que a gente criou na última aula, que a gente usou para... O que era isso? Era basicamente um array, mas um array ele tem todos os bytes dele, ou os bloquinhos de memória, são a mesmo tipo, são ou só ints, ou só chars, ou só strings. Aqui, a gente tem um array, mas ele tem um int e uma string e outra string logo depois. O que a gente precisa é um int e um ponteiro, certo? Só que um ponteiro para quem? Ponteiro para quem? Para uma estrutura exatamente igual a ela. Então, como é que a gente declara isso? Define uma estrutura chamada node. Aí fala, dentro da estrutura tem um inteiro, um n, que é o nosso valor, poderia ser uma string também. E logo depois dela você vai encontrar um ponteiro para uma estrutura node do mesmo tipo. Então, um node que aponta para outro node, que aponta para outro node, que aponta para outro node, certo? Entenderam como é que implementa isso em C? Esse next é um comando? Next não é um comando, é uma variável, igual n. Next é o nome do ponteiro que eu estou chamando, de próximo nó. Então, esse next é a variável chamada ponteiro de next. Fala. Mas dizendo isso, você já está falando que você quer que seja zero? Não, você vai ter que colocar next para 0. É isso que você está perguntando? Você vai ter que entrar dentro de cada nó e fazer isso manualmente. Como é que a gente adiciona nó nessa string? A gente primeiro tem uma dessas. Aí depois a gente fala, malloc, me dá mais uma dessas. Então, aloquei a memória para mais uma dessas coisas. Aí malloc me devolve o quê? Um ponteiro para a memória que ela me deu com aquela coisa lá. Aí eu falo, esse next, ou seja, node.next, porque next está dentro dessa estrutura, node.next é igual a esse ponteiro que eu peguei aqui. Então, esse cara aqui vai começar a apontar para o próximo. Aí eu entro no próximo e falo... Aí nesse cara aqui agora, mudo o valor. Aí o node 2, por exemplo, ponto .n, eu mudo para o valor que eu quero. Se eu quiser adicionar mais um, eu tenho que repetir o processo de novo. E quando chegar ao final, eu tenho que falar que next é igual a 0. Manualmente. Manualmente pelo computador. Alguma pergunta? Preciso de 5 nós aqui na frente. Rápido. Você é o primeiro. Eu preciso que cada um dos nós aponte para o próximo. Próximo é lá, velho. Arranje uma posição confortável que você para ficar apontando. Tá todo mundo apontando? Aponta com outra mão. Aponta com a mão esquerda, porque senão não vai dar para ler o... Você tem que apontar também. Você tem que botar a mão esquerda para baixo, porque você está apontando para 0. Tá? Quantos nós a gente tem aí? 5? 4? Quantos nós a gente tem aí? Eu pedi 5 nós, mas eu falei uma mentira. São 4 nós que tem aí. Porque, na verdade, um nó tem que ter um inteiro e um next dentro. Esse cara aqui, first, ele não tem um inteiro dentro dele. Ele é só um ponteiro pro primeiro nó da lista. Então, o primeiro nó é você, o 9. Ele tem um inteiro e um ponteiro pro próximo.
Esse ponteiro que ele tem, na verdade, é um número, mas a gente não vai mostrar isso aqui, a gente só quer saber que ele está apontando, esse número está apontando para o endereço desse cara aqui, certo? E ele é um 17, tem um ponteiro para o próximo, ele é um 20, tem um ponteiro para o próximo, ele também é um nó, o último, mas é um nó. E ele tem o 34 e está apontando para 0, certo? Só o primeiro, ele é simplesmente um ponteiro, é um inteiro lá que está apontando para a lista inteira, para o primeiro caso da lista, na verdade. Mas se esse cara aqui, eu perder ele, esquecer dele, parou de apontar, apontou para outro lugar, o que acontece? Essa lista está em algum lugar da memória, eu não sei onde é que ela está, não tem como chegar mais lá. E se essa lista fosse grande o suficiente, o computador ficaria lento e você não conseguiria deletar mais isso, porque ele acha que a memória está sendo usada, mas não está. Tá? Só reiniciando o computador aí. Pode continuar apontando, senão eu não quero que o meu computador fique lento aqui. Então, agora vamos fazer algumas operações com isso. Vou precisar de mais... Inserir no fim. Eu vou inserir um valor, 55. Vem um aí, 55. Malloc 55. Maloquei o Ian aqui. Malloc me devolveu um ponteiro para ele, calma. Malloc me devolveu um ponteiro para ele. Eu tô com um ponteiro aqui, certo? E ele tem um valor 55 dentro, eu cuidei disso. Coloquei um valor 55 dentro dele. Como é que eu faço para inserir ele no fim? Tem que mudar o node next. Manda ele apontar para você. Mas não é tão fácil. Como é que eu chego nele? Main, eu sou main. Eu só tenho um ponteiro para o 55, que eu acabei de malocar, e um ponteiro para o primeiro caso. Eu não tenho mais nenhum ponteiro aqui. Não tem mais nada, não tenho um ponteiro para os outros não. Então vamos lá. First, está apontando para quem? Para o 9. Beleza. 9, 55 é maior. Então 55 vem depois do 9. Então vamos continuar. 17, 55 ainda é maior, é depois. Interessante aqui é que quando eu for, eu não consigo mais voltar não, tá? Porque ele só tem um ponteiro para o próximo, não tem um ponteiro para o anterior. Então 20 ainda é maior, vai para o próximo. 34 ainda é maior, vai para o próximo. Checou, deu 0. Se deu 0, quer dizer que aquele ali é o último com certeza, porque 0 é do sistema operacional. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Como é que eu vou te colocar aqui? Eu tenho um ponteiro para você e eu tenho o ponteiro dele. Vamos pegar então o ponteiro dele e apontar para o mesmo lugar que o ponteiro que eu estou apontando aqui. Esse aqui apontou para 0. Não, esse aqui não. Segura com a outra mão. Esse ponteiro aqui eu já posso esquecer dele. Não preciso mais dele, esqueci. E só tem mais uma coisa. Esse ponteiro aqui está apontando para onde? Não. Ele está apontando para algum valor aqui que se eu fosse ler essa lista, vou ler a lista, tá? Fui, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Já acabou? Não, está apontando para algum lugar, vamos lá. Segue fault. Porque eu acabei de entrar numa parte da memória que não é minha, certo? Estão entendendo? Então, a última coisa que eu tenho que fazer aqui é mandar ele apontar para 0. Agora ele está apontando para 0, eu estou seguro, não vai dar mais segmentation fault no meu programa. Eu ainda tinha um ponteiro para ele, ainda sei onde é que ele está. Tá? Então eu falo, entra nessa estrutura, essa estrutura ian.next é igual a 0. Ian.next é o ponteiro dele, certo? É igual a 0, ele está apontando para 0 agora. Isso aí. Terra, exatamente. Agora, vamos fazer um pouquinho mais difícil. Segura os números aí. Vamos colocar no começo da lista. Preciso de mais um. Malloc 5 aqui. Virou um hotel de Hilbert. Malloc André. Agora, acabei de ganhar 8 bytes na forma de André. O que eu tenho por enquanto? Fica aqui. Você tem um 5 e eu tenho um ponteiro. Malloc me devolveu um ponteiro apontando para ele. Tá? E você tem um ponteiro apontando para algum lugar que eu não sei onde é que é. Tá? Como é que eu faço, então, para colocar ele no começo da lista? Vem para cá. A única coisa que eu tenho é ele e esse first aqui, que é o meu ponteiro que está dentro de main. Aí eu entro na lista, entrei. Tá, 5 é menor que 9. Então, de cara, eu já sei que esse 5 tem que ser o primeiro da lista. Como é que a gente faz, então? Eu tenho um ponteiro para cá e eu estou aqui nesse 9, segui esse ponteiro aqui.
Bem, se ele é o primeiro da lista, eu tenho que apontar para ele, né? Hã? Você não já vai estar em 9, você não pode voltar. O que aconteceu aqui? Eu mandei ele apontar para o André. O que aconteceu aqui? O resto da lista foi embora. E o computador ainda acha que ele está lá, mas não está. Eu perdi ele e o computador está girando lá e girando. Então você não pode perder isso aqui. Isso é a última coisa que tem que acontecer. Essa parte é importante. Então eu estou apontando para você. Agora você também tem que apontar para ele. Tá? Isso. E agora eu posso vir para cá e falar, primeiro da lista, aponta para o André. E agora eu não perdi, não tive memory leak, não tive nada, certo? E a lista está crescendo. Quem vai se aventurar para ser o mais difícil? O cara do meio. Preciso rápido, Maloc aqui. Vem. 2 patinhos na lagoa. Maloc me devolveu um ponteiro para esses 8 bytes aqui. Então, atualmente, o que eu tenho? Só tenho um ponteiro para ele e tenho esse ponteiro first aqui que aponta para o começo da lista. Então, vamos lá. Fica aqui do meu lado. A gente começa. Vamos ver. 22 é maior do que 5? É. Então, eu vou para o próximo. Você não está apontando. Vamos para o próximo. Vem comigo. O 22 é maior do que 9? É também. Vamos para o próximo. 22 é maior do que 17? É. Então, vamos para o próximo. Essa parte aqui vai ficar delicada. 20 ainda é menor, certo? 22 é maior do que o 20. Então, ainda vai ter que continuar seguindo. Só que eu sempre tenho que lembrar qual que é o ponteiro que está apontando para o próximo aqui, certo? Então, eu vou para lá. Tá, fui. Vem. Ele vai apontando? Mas eu consigo resolver isso porque eu sei o endereço. Se eu estou nele, eu sei o endereço dele também, certo? Então eu estou apontando, mostro o 22 para todo mundo aí. Estou apontando para ele, cheguei no 34. Agora o 34 é maior do que o 22, certo? Eu vou ter que colocar ele então antes do 34. Como é que a gente faz isso? Aponta ele para 34. Aponta ele para 34. O que aconteceria se eu tivesse simplesmente pego esse cara aqui e apontado para ele? Perdi ele. Perder ele é um problema. Então ele tem que apontar para lá, certo? Ele apontando para lá, agora está quase tudo certo. Só precisa que você aponte para ele, certo? Então agora você consegue entrar aí, dar um pouquinho de espaço para ele, beleza? E agora ele está apontando para ele e o Lucas está apontando para o 22 e a nossa lista está completa, certo? Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso no código, como é que faz, mas é bem parecido. Quê? Por que esse é o mais difícil? Porque você tem que ficar lembrando dos dois. Olha onde é que o que eu tive que lembrar aqui na hora de colocar ele. Volta. Mas o lance é como que ele apontou pra mim, assim. Tipo, vou Não apontar pode pra ele. voltar. Eu tô com esse ponteiro aqui, certo? Esse ponteiro sempre está aqui e eu só tenho 2 mãos, então vocês lembram que eu tenho esse ponteiro aqui. Aí eu pego esse ponteiro para esse cara aqui, eu tenho aqui, cheguei. Aí eu pego o ponteiro dele e sigo. Só que eu ainda tô com esse ponteiro dele aqui, porque se eu perder ele, acabou. Cheguei nele e vi que ele é maior. Eu tenho o ponteiro dos 2 e o ponteiro desse cara aqui ainda. Você tem Certo? 3 mãos. Mas aí... 4. O primeiro eu sempre tenho. O primeiro lá eu sempre Pra tenho. você manter esse ponteiro, você tem que botar numa variável? Tem que botar. As minhas mãos são variáveis que estão guardando números que são ponteiros, certo? Aí eu falo, esse cara aqui tem que apontar para o mesmo lugar que a minha mão direita está apontando. Então você segue a minha mão direita, quer dizer, a variável dele pega o valor que está na minha mão direita. Então agora eu já posso liberar a mão direita. Aí agora só tem a mão direita de novo, porque a esquerda cansou. E agora eu só tenho que falar, para onde é que eu estou apontando aqui e você. Então eu vou para você, mudo o valor que você está apontando para o dele. Por isso que eu tenho que lembrar de várias pessoas. O quê? Por que ele mudou, assim, pra cá? Ah, ele tinha outra mão. É, eu tinha 4 mãos no caso. É, tem um monte de variável no caso. Aí que você tem que ficar lembrando. Você sempre tem que lembrar do anterior e do que você está agora. Você tem um ponteiro para o anterior e saber onde é que você está agora. Aí você está bem. Tá? Todo mundo entendeu essa parte?
Agora, remover. Agora a gente já vai dar tchau para esse povo aí. O 55 vai embora. Como é que a gente remove? Apaga só o primeiro lá. Manda ele ali apontar pra baixo. Só quer remover o 55. Só quero remover o 55. É, se eu só apagar esse cara aqui, o que acontece? Não apaga todo mundo, gasta a memória ainda está lá rodando. Então, o que seria o certo para fazer para apagar todo mundo? Lembrei do ponteiro que você tem, na verdade você é só um ponteiro, então não tem problema. Você não precisa ser apagado, não. Lembrei do ponteiro que você tem, você me dá o seu ponteiro, peguei, agora eu estou apontando para ele, free, você foi embora. Agora você, peguei o seu ponteiro, estou apontando para ele, free, você foi embora. Peguei o seu ponteiro, estou apontando para ele, free. Eu tenho que dar free em todo mundo, senão a memória continua sendo gasta. Mas eu não dei free em vocês ainda não. Antes de mandar ali. Hã? Você tem que pegar o seu ponteiro, eu tenho que pegar o seu ponteiro para apontar para o outro e dar free em você. Mas eu quero deletar só esse cara aqui. Passa o ponteiro dele para ele e dá free nele. Então vamos lá. Uma coisa ruim da lista, que a gente já viu aqui, é que toda vez tem que começar daqui, tem que passar osão de quanto aqui? Osão de N, o tamanho da lista, certo? Então eu vou, depois vou, tem que chegar até o final da lista. Achei o 55. Desculpa. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero te deletar. Se eu só der free em você, o que vai acontecer? Tem algum problema? Ainda tem um ponteiro apontando para nada e que se eu chegar nele vai dar segfault. Então eu estou lembrando os dois aqui ainda. Aí eu achei, você é o último, agora eu posso dar free em você. Tchau. Pode deixar ali em cima. Agora eu ainda tenho um ponteiro para ele, o que eu tenho que fazer é pegar esse cara aqui e apontar para 0. Minha lista está salva, não vai dar segmentation nem nada. Mas o que acontece com a memória que estava sendo usada para ele, enquanto ele estava apontando? Tipo, quando você deu free, o que aconteceu? Nada. Só a memória dele não acontece nada. Os bits e bytes ainda... Ai, desculpa. Os bits e bytes dele ainda estão normais. Estão lá daquele jeito, igual acontece no HD. Não apaga. O que acontece é fala para o sistema operacional. Sistema operacional, devolvi essa memória para você. Você não precisa mais ficar guardando ela para mim. Tá? Você pode dar para outro programa agora. Só isso. Agora, ele está apontando para baixo, não vai mais dar segfault. Eu preciso remover no começo. Remover no começo. Eu sempre tenho começado do comecinho aqui, first. Sigo, fui para o começo, você é o primeiro, você é o cara 5 que eu quero remover. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Como é que a gente faz? Aponta, você está apontando para esse, certo? Então eu falo para o primeirão, ao invés de apontar para ele, aponta para o mesmo lugar que ele está apontando. Os dois apontam para o mesmo lugar. Agora, eu ainda tenho que ter um ponteiro apontando para ele. Se eu não tiver um ponteiro apontando para ele, eu perdi ele. Então eu tenho um ponteiro apontando para ele, que eu guardei na variável aqui, e dou free nesse ponteiro, dou free nele, e ele vai embora. E agora está tudo certo. Certo? Mas, como é que você encontra o primeiro, assim? O primeiro? Ele tem o endereço. O first é uma variável que tem... A única variável que tem em main dessas, nenhuma das outras está em main. A única variável que tem em main é first, o nome dela. E essa variável tem um ponteiro para o primeiro da lista. Tá? Agora só preciso deletar o nosso amigo 22. Pede para sair 22. Agora eu vou no primeiro da lista de novo, sempre fazendo essa coisa chata. Vou pro segundo, não é o 22, vou depois, não é o 22, não é o 22. 22. Legal, você não está apontando para ninguém, 22. Pede para sair, 22. Aqui que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que... Você também está apontando para ele mais? Ah, tá sim, é verdade, desculpa. Agora o que eu vou fazer? É a mesma coisa. Eu estou lembrando dos dois aqui. Eu vou ter que falar para você apontar para o mesmo lugar que ele está apontando. Isso. E vou falar para você, free. Pronto. Foi bom. Foi bom enquanto durou? Foi bom. Agora, beleza. Uma salva de palmas para todos os nossos voluntários.
Pode deixar aqui em Você vai cima. jogar fora essas folhas? Não vai dar Não, tempo vou de- usar no próximo curso. Ah, pode crer, porque eu ia pedir pra rascunho, tá ligado? Ah. Pode. Certo? Então agora você tem o poder de mexer com memória da forma mais dinâmica possível. Quanta memória você quiser, você pode pegar e malocar e deletar e fazer o que você quiser com ela o tempo todo. Então você pode mexer de forma realmente dinâmica com essa memória. Então como é que a gente vai implementar isso em C? Eu usei dois programinhas, na verdade, o list.c e o list.h. Lembra que eu falei que é dentro do ponto H que estão as estruturas declaradas normalmente? Então eu declarei aqui dentro. É aquilo que a gente viu. Tem um inteiro, n, e um nó. Na verdade, um ponteiro para o próximo nó. E lá na lista, list.c, é um programinha um pouco grande, mas o que esse programa faz? Vou mostrar aqui. Ele deixa eu brincar com uma lista. Então ele dá um menuzinho, então eu implementei uma coisinha um pouco mais bonitinha dessa vez. Aí deixa eu inserir, qual número que eu quero inserir? O primeiro era 9, certo? Agora a lista é 9. Agora eu quero inserir outro. Era 17 depois. Agora a lista é 9 e 17. Agora inserir de novo. É 23, 22, sei lá, 20. 9, 17, 23. Então, ele vai alocando a memória de acordo com o que eu preciso. Ele não tem um array inteiro só para, sei lá, 100 inteiros lá e se eu precisar de mais, ele realoca, muda. Ele não. Ele aloca a memória no momento que eu preciso. Isso que é a coisa legal disso aí. Aí eu posso procurar dentro dessa lista. Eu posso procurar dentro dessa lista. Uma coisa legal. Tem como a gente efetuar aquela coisa logarítmica que a gente fazia com dividir para conquistar, que a gente ia no meio da lista e dividia ela em duas e procurava e dividia em duas, aquela coisa do dicionário? Tem? Não, porque senão você não tem o resto. Não tem como, porque você não tem como entrar no meio da lista, só por isso. Você não sabe onde é que está o fim, nem onde é que está o meio, só sabe onde é que está a primeira coisa. Então você sempre tem que procurar do início até o fim. Então você sempre tem que procurar com osão de n, certo? Você pode usar um for para até chegar no meio da lista, dividir ela no meio, usar outro para chegar no meio de novo. É um osão de n sobre 2 até chegar no meio, que é praticamente o osão de n. E isso vai dar, provavelmente, é possível que dê um pouco menos do que logaritmo, do que osão de n, talvez, mas é provável que seja a mesma coisa, no final das contas. Porque essa memória não é de acesso randômico, você não chega diretamente lá no meio, certo? O interessante aqui é, na verdade, ver como é que essas funções são implementadas. Tem muito código aqui, não vou mostrar tudo não, tá? Mas a função insert, o que ela faz? Eu quero inserir dentro do array, tudo que eu tenho é o primeiro lá, não tem nada dentro do array, tudo que eu tenho é o primeiro nozinho. Aí ele vai falar, cria um ponteiro para um nó chamado new pointer. E ele maloca uma quantidade que é size of node, que é o tamanho do nó em memória, vai malocar para você. Faz aquela checagem, se o ponteiro for nulo, que deu alguma coisa errada, e retorna. Aí depois ele pede um getInt, o número para você inserir, e aqui é que vem a sintaxe diferente, que a gente nunca viu. Tá? Essa é talvez a sintaxe de C que mais faz sentido de todas. Porque aponta para, vai lá e me devolve, não é um asterisco esquisito. É uma seta. Tá? É a primeira parte da sintaxe de C que faz sentido. Na verdade, o que isso aqui está fazendo? Vá para o que tem em novo ponteiro, entra no n dele e coloca getInt dentro disso. Mais ou menos isso que isso está fazendo. Alguém pode me falar qual que é na linguagem que a gente conhece, como é que a gente escreveria isso? Eu só tenho um ponteiro, ó, eu tenho um ponteiro new pointer.
como é que eu faço para entrar dentro desse ponteiro? Depois ele vai me devolver um nó. Depois eu vou ter que entrar dentro desse nó na coisa n dele, que ele tem um n e um next. Eu quero entrar no n e mudar esse valor. Não. Como é que faz para seguir um ponteiro? Endereço é o contrário. Endereço me devolve onde é que aquele ponteiro está. Eu quero seguir o ponteiro. Faço assim. Isso quer dizer segue o ponteiro. Segue o ponteiro, ele vai chegar no quê? No conteúdo. No conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é um nó. É um nó. É uma estrutura nó. Tá? Chegou numa estrutura nó. Como é que eu acesso o valor de dentro da estrutura nó? Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Pega o ponteiro, segue ele, vai lá, chega na estrutura e acessa o ponto n, certo? É isso que eu estou fazendo. Mas isso é sinônimo de... Tá? É um jeito mais simples e até mais intuitivo de escrever isso. Isso quer dizer simplesmente, segue esse ponteiro e já entra dentro da estrutura para mim já e me devolve o n. Aquela setinha lá é um tracinho e um sinal de menor que, tá? Maior que, isso, maior que. Por aquela coisa que a gente está fazendo com as mãos, é basicamente isso. Para implementar isso, é uma coisa meio complicada, porque next, entra no next, pega o ponteiro, passa o ponteiro para lá, passa o ponteiro para cá. E é meio complicado para tentar explicar tudo aqui agora, mas você senta, desenha no papel, chama esse de primeiro, chama esse de segundo, e você vai entender. E depois de algumas tentativas e erros, é o jeito de fazer esse tipo de coisa. Aí depois o que ele faz aqui? Ele cria mais um ponteiro, se for no meio ou no fim. Esse aqui é só no caso de ser no comecinho. Aí tem os casos que você tem que pensar. O problema é que você tem que pensar em todos os casos. Tem o caso de ser duplicado, se já existiu aquele número lá. Se não, ele vê se está no final. Se o ponteiro que ele está no final, ele coloca o ponteiro lá no final e coloca em nulo. Aí tem aquele monte de coisa que ele faz aqui. Aqui no meio... ele checa que se esse ponteiro aqui ele é maior do que algum ponteiro que ele achou. Que era exatamente aquela coisa que a gente estava fazendo com a mão, só que escrevendo em C. Aí ele faz aquela coisa, pegar o next desse, coloca no next do outro, pega o next de um e passa para o outro. Essa parte é importante. Tá? Update pointer. O que isso está fazendo? Pred-PTR é, na verdade, a minha mão quando eu estou passando pela lista. Tá? Eu tinha uma mão sempre apontando para o ponteiro que eu queria, para o cara que eu queria colocar na lista, e uma outra mão apontando para o ponteiro que eu estou na lista. Lembra? Essa mão direita que está apontando para a lista é Pred-PTR ali. E toda vez que eu passei por um nó, isso aqui eu testei todas as possibilidades de o que pode acontecer em um nó. Fiz a coisa que eu precisava fazer. E quando eu terminei de testar a possibilidade, se não coloquei ainda, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo nó. Como é que eu passo para o próximo nó? Eu falo que esse ponteiro, que é a minha mão agora, Pred-PTR, na verdade é igual ao que tem dentro dele, next. Para onde que ele está apontando, next. Dá para entender isso? Então eu estou apontando para um nó aqui. Vou nesse nó, esse nó está apontando para mais alguém. Então o que eu falo? Eu vou apontar para o mesmo lugar que esse nó está apontando. Eu sou esse aqui e vou apontar para o mesmo lugar que o cara que está sendo apontado por mim está apontando. É basicamente fazer... Para vocês verem como é que aquele i++ ficou mais complicado agora na hora de fazer um loop for, né? Antigamente, para você passar de um para o próximo em for, é só fazer i++. Aqui você tem que atualizar dessa forma aqui. Tá? Esse código inteiro vai estar disponível hoje à noite já nos códigos do CC50 lá no site. Mas não vou entrar em detalhes em tudo aqui não. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tipo de lista? Na semana que vem, vocês vão ter que implementar
listas desse tipo para fazer um dicionário. Não desse tipo, mas de tipos mais complexos e mais interessantes. Mas, na verdade, tudo é esse tipo de coisa. São árvores binárias, tries, hash tables, coisas desse tipo. O quê? Não sabia que a gente ia ter árvore, não. A gente vai ter árvore binária, árvore de todo tipo que você pode imaginar. Try, que é melhor ainda do que árvore. E isso é muito importante porque imagina as coisas que, na verdade, os problemas de fato que tem hoje para serem resolvidos na internet são organizar dados muito grandes. Facebook, o Google, tem que organizar sites, tem que organizar nome de pessoas, perfis de pessoas, e tem que achar aquilo rápido. Tem que achar aquilo rápido, não tem que gastar muita memória, e tem que conseguir colocar sempre mais. Porque você imagina o Facebook alocar 100 bytes lá para colocar o pessoal dele, no próximo dia, se ele quiser colocar 200 bytes, ele vai ter que copiar todos aqueles e ele tem que ser dinâmico igual isso aqui. Tem que sempre poder adicionar mais rapidinho lá, certo? Então, desenvolver tipos de estruturas de dados importantes é uma das coisas que são eficientes, é uma das coisas mais importantes atualmente na ciência da computação. É uma das coisas... Hã? Fazer uma busca nessa lista, ela seria lenta, né? Ela é lenta. Como é que funciona? É tipo o Google, que tem tipo refinar a busca. O Google, ele usa uma teoria dos grafos e uma coisa muito complicada lá, mas a gente vai entrar em algumas estruturas de dados, como por exemplo, a árvore binária, é uma lista desse tipo, mais ou menos, que possibilita você a fazer dividir para conquistar. Nela você pode fazer, é uma lista desse tipo, mas que você pode fazer, vai até o meio, mais ou menos assim, e vai para o outro lado, e divide o problema sempre em dois. E consegue fazer logaritmo. Que? O Google deu uma atualizada, que agora ele está precisando que o resultado em tempo real. Eu não sei o que o pessoal do Google lá faz, não. O algoritmo deles é realmente... Tem muita variável dentro do algoritmo deles, mas... Uhum. Então, alguém tem alguma dúvida sobre esse tipo de lista? Qualquer coisa pode mandar e-mail para mim também, sempre. Além, na verdade, nesse caso, nessas coisas de estruturas de dados, a gente tem sempre jeitos de colocar as coisas. Nesse caso aí, por exemplo, é aquela pilha da cafeteria, lembra? Isso é uma estrutura de dados chamada stack, ou pilha. Então, uma pilha, o que significa? Simplesmente significa LIFO, L-I-F-O. Last in, first out. Significa o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Quando você está colocando um monte de bandeja uma em cima da outra, a última que chegou, na hora que você for tirar, vai ser a primeira a sair. Certo? Como é que pode ser diferente disso? Uma fila. O primeiro que chegou é um FIFO, first in, first out. O primeiro que chegou é o primeiro a sair. Na fila, você tem exatamente isso. É a fila do pessoal querendo comprar o iPhone 4. No primeiro dia. Então, esses tipos de estruturas de dados e algumas mais a gente vai ver na semana que vem, além do fim da ciência forense.